privar de las rentas que estamos obteniendo por una interpretación sesgada de aquellos que a vosotros consideráis que debe ser el uso de la propiedad, ¿no? Y tienes movimientos muy bien organizados y muy bien financiados desde este punto de vista, ¿no? Ahora, no podemos renunciar a eso. Yo creo que la cuestión es hacerlo esencialmente, no en colaboración, junto con la colectividad local, con la comunidad local. Es decir, no la administración sola, sino que sea las mismas asociaciones del barrio de la Barceloneta que sean aquellas que te ayuden a regular los usos y eventualmente a decir, aquí hay unos usos que no deberían estar y tal. Y posteriormente, claro, el tema del gravamen, bueno, es que quizás está bien que desincentive. Es que toda política fiscal, como sabemos, ¿no?, tiene dos posibles efectos. Uno, tasar la actividad. Dos, hacerla menos redditicia y evitar que ésta se produzca, como con los automóviles que contaminan, ¿no? Pues quizás también podemos utilizar sistemas fiscales para impedir la proliferación en algunos barrios de una actividad que nos parece conveniente. Nada más y muchas gracias. Obrigada, professor. Agora vamos ter um intervalo de 10 minutinhos, 5 minutos. 5. Transformações no rural em contexto de metropolização, com a professora doutora Denise Elias. Professor doutor João Rua. Professora doutora Iviane Bühler. Não, mas era para ficar lá? Ok. Boa tarde a todas e a todos, os resistentes, né, até agora, a última mesa do dia, já um pouco atrasada, e com essa mesa assim, com um tema, a princípio, diferente, né, para o seminário. Então, mais um motivo para cumprimentar bravamente os resistentes. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer bastante aos organizadores do evento, professor João, professor Álvaro, professora Regina, e, naturalmente, ao todo o grupo, né, de alunos que estão aqui, muito gentilmente, o tempo todo, trabalhando aqui na organização do evento. Sabemos, né, como é difícil realizar atividades dessa natureza. E, naturalmente, eu gostaria de agradecer não só pelo convite, mas também por estarmos sendo presenteados com esse evento tão interessante, num formato que hoje já não é tão comum, de estarmos todos juntos o tempo todo, debatendo, e tem sido aqui um conjunto de ideias muito interessantes que vêm sendo apresentadas, que nos levam a muitas reflexões. Então, naturalmente, é um prazer estar aqui. E é sempre uma oportunidade importante, não só para apresentar algumas ideias, mas principalmente para escutá-las. Bom, o tema das transformações no rural em um contexto de metropolização, eu não vou dizer, como vários colegas já o fizeram, que eu mudei o título, mas eu fiz um esforço de adaptação. E, na verdade, eu acho que o tema ele permite várias abordagens, e eu vou aqui tratá-lo a partir do olhar, não de uma pesquisa em si, mas de um conjunto de pesquisas que eu venho realizando nos últimos anos, notadamente no grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Global, Globalização, Agricultura e Urbanização, e de duas outras redes de pesquisa, que é a RECIME, coordenada pela professora Carminha, e a Rede de Pesquisadores sobre Regiões Agrícolas, coordenada pelo professor Ricardo Castilho, da Unicamp. Bom, eu pensei qual seria aqui o argumento, né? Quando o João me fez o convite, eu fiquei me perguntando
qual seria exatamente o argumento central para a fala. E, no primeiro momento, eu fiquei na dúvida com o título da mesa, especialmente, né, com a existência da palavra metropolização. Não porque tudo que eu pesquise não acabe chegando na metrópole, mas, principalmente, porque o recorte com o qual eu trabalho, de maneira geral, não é a metrópole. Mas acabou sendo bem interessante para eu retomar, rever alguns pontos e sistematizar algumas questões. O mote para a fala hoje, né, que é pensar o agronegócio globalizado e suas relações com as cidades, incluindo a metrópole. E a principal tese aqui trabalhada é de que a materialização das condições gerais de reprodução do capital do agronegócio globalizado se dá também na cidade de diferentes portes, incluindo a metrópole, e que o setor compõe o circuito superior da economia urbana de algumas das principais metrópoles do mundo. Então, a fala se constrói a partir de um olhar para a realidade de alguns países da América Latina, já que há processos que são semelhantes a vários deles, mas especialmente do Brasil. Eu vou começar tratando um pouco sobre o que eu entendo por agronegócio globalizado. Parece-me importante começar fazendo essa caracterização, mesmo que não tão longa, porque, muitas vezes, eu parto do princípio que todos estão sabendo o que eu estou falando. Mas, na verdade, isso já causou assim, algumas confusões, então eu resolvi, principalmente nessa plateia, que não é especialmente, imagino, né, de pessoas que estejam familiarizadas com o tema, começar por ele, né? E eu arriscaria mesmo a dizer que a palavra ela tem assumido quase que um caráter polissêmico, carregado de ideologia, de mitos, e penso que isso, naturalmente, vai se acirrar ainda mais depois, né, dessa campanha que a Globo está fazendo sobre o agro. Então, imagino que o nível de ideologias e de mitos sobre o setor vá se acirrar em breve. E vale destacar também que é um verbete que existe há bem pouco tempo na língua portuguesa. Mesmo quando o setor passou a se instalar no país, outras palavras eram utilizadas. Bom, para começar, eu vou utilizar aqui como começou o professor Ricardo Antunes no primeiro dia, né, na palestra de abertura, dizendo que o tripé destrutivo, que inclui a reestruturação produtiva, o neoliberalismo e sob o domínio do capital financeiro, também é uma realidade da atividade agropecuária das últimas décadas, culminando com o que nós estamos, então, chamando do agronegócio globalizado. Vou destacar algumas das principais características desse setor. Bom, naturalmente, é um setor que tem capital e tecnologia bastante intensivos, especialmente buscando relativizar um dos principais problemas para a acumulação ampliada no setor, que é essa diferença grande que existe entre o tempo de produção, que é sempre muito maior do que o tempo de trabalho. E, para isso, houve um grande investimento para a transformação das forças produtivas, com a introdução de muita ciência, tecnologia e informação, que efetivamente reestruturaram os sistemas técnicos agrícolas, marcado pela difusão de um padrão estandartizado de produção, com a adoção de vários pacotes tecnológicos, que tem, então, eliminado uma quantidade muito grande de saberes e fazeres historicamente construídos. Por outro lado, a ocupação de grandes extensões de terras é uma verdadeira apropriação da natureza, com uma dispersão espacial da produção agropecuária, com a inclusão de muitas áreas, terras que até então se mostravam pouco propícias à obtenção de alta lucratividade para o setor. Então, entre os casos mais emblemáticos para o caso do Brasil, nós poderíamos citar, então, a região centro-oeste.
Mais recentemente, também o semiárido e nordestino e a Amazônia. Com a privatização crescente do acesso à terra, com a transformação cada vez maior da terra de trabalho para a terra mercadoria. Isso tem, então, promovido uma substituição bastante significativa de várias culturas, com muitas mudanças nas formas de uso e ocupação da terra. E, como resultado, nós teríamos uma nova organização do espaço agrícola, com aumento da racionalização desse espaço, ou seja, da densidade técnica, científica, informacional também no campo, com o uso cada vez mais seletivo desses espaços, resultando na difusão de especializações territoriais produtivas cada vez mais significativas, com uma intensa substituição das vocações naturais pelas impostas, pela economia, pelo mercado, com a substituição da produção de alimentos pela produção de commodities, que o Brasil é bastante significativo, com uma mudança, com uma diminuição muito grande da biodiversidade. E, naturalmente, como consequência, uma intensificação muito forte da divisão tanto social quanto territorial do trabalho no setor. Outra característica seriam as transformações muito brutais das relações sociais de produção, com a superexploração do trabalho, com a proliferação, ou, em alguns locais, com a introdução do mercado de trabalho agrícola formal. Me remetendo novamente ao professor Ricardo Antunes, que, no primeiro dia, falando da superexploração do trabalho, ele cita quantas toneladas de cana um trabalhador hoje colhe por dia. E, na verdade, ele mostrou um retrato, uma fotografia do presente. Acho que é interessante, para mostrar como essa superexploração vem se processando, mostrar como ela vem evoluindo. Então, eu me remeteria, por exemplo, à década de 70, quando, então, o trabalhador volante, chamado boia fria, ele cortava, numa média, de 3,5 toneladas de cana por dia. Em 1985, quer dizer, 15 anos depois, de 3,5, ele passa, então, para 5 toneladas, em 2005, para 8 toneladas dia, e hoje chegando, então, ao patamar de 12 a 15 toneladas por dia. Ou seja, nesse intervalo, então, de 3,5 para uma média de 15 toneladas dia, para explicitar melhor o que seria, então, a superexploração do trabalho, neste que é dos ramos do agronegócio que vem sendo um dos mais almejados pelos grandes conglomerados internacionais associados ao setor. Bom, a mecanização, ela diminuiu a mão de obra e agora eles selecionam os trabalhadores pela produtividade. Então, o corte de cana é hoje um dos maiores exemplos da superexploração e tem causado muitas mortes por exaustão, e já há vários trabalhos sobre isso. Uma outra característica também desse setor, que eu estou aqui, então, querendo destacar, é que ele mobiliza grandes volumes de créditos, grandes volumes de investimentos, incluindo estatais. E o Estado efetivamente, foi, a partir da década de 70, o grande maestro de todos os processos associados a essas transformações. E nós poderíamos dar como exemplo das políticas públicas elaboradas o Sistema Nacional de Crédito Rural, na década de 70, que efetivamente foi uma das maiores políticas públicas transformadoras desse setor. João, não controlei o tempo. Quem está controlando o tempo? Você me avisa quando estiver faltando 5, porque eu pulo tudo para ir para o final, tá? 10:05, tá bom. Então, inclusive, esse aspecto, né, acho que é bem interessante falar 2 dias depois da aprovação da PEC, para quem acredita, né, no Estado mínimo para alguns setores,
Basta nós dizermos que o Estado ele vem efetivamente ainda sendo um dos grandes responsáveis pelos financiamentos para o setor, como ocorreu, por exemplo, com o BNDES, que financiou, inclusive, a entrada de empresas do petróleo que passam a atuar também no setor da cana-de-açúcar. Bom, outra característica, naturalmente, é que o objetivo da produção é obter cada vez mais lucro e renda da terra, com a produção de muitas novas mercadorias voltadas ao mercado de alimentos, de commodities e de combustíveis renováveis, em especial. O mercado de alimentos também é bastante emblemático, porque, ao passo de uma década, houve uma verdadeira reorganização do sistema alimentar no país, com o aumento dos alimentos industrializados, do fast food, dos semi-prontos. Imagino que qualquer pessoa que tenha aqui a faixa etária como a minha vai se lembrar bem como era, por exemplo, a alimentação há 30, 40 anos atrás e como ela é hoje. Inclusive, Sandra, a Denise sempre diz, se você quiser ter uma boa saúde, volte à alimentação como era no tempo da sua avó. Então, isso já diz tudo, né? Como agentes principais associados a todas essas metamorfoses, nós teríamos, então, as grandes empresas agrícolas, agroindustriais, as grandes corporações, incluindo os principais agentes do capitalismo contemporâneo, ou seja, o capital financeiro, através de vários instrumentos, sendo os fundos financeiros, os fundos de investimentos, os mais recentes. Da mesma maneira que várias empresas passando a atuar com capital aberto na Bolsa de Valores. Quer dizer, várias empresas do agronegócio hoje têm o capital aberto na Bolsa de Valores. Outra característica do agronegócio é que ele tem seu funcionamento regulado pelas relações de produção, distribuição e consumo globalizadas. E os preços, naturalmente, fixados pelas principais bolsas de mercadorias do mundo. Outra característica também é que a produção agropecuária ela passou de um setor relativamente autônomo dos demais para uma produção totalmente integrada às indústrias de sementes, de insumos